Boa noite, meu nome é Vanessa e o nosso estudo de hoje vai ser sobre as perguntas 737 a 739 e 784 do Livro dos Espíritos. Então essas questões, elas nos trazem uma reflexão sobre os flagelos naturais e Kardec, ele debate nessas questões sobre os flagelos que se abatem sobre a humanidade. Essa temática, ela é muito atual, pelas todas essas situações, essas circunstâncias em que estamos vivenciando. E ao final disso tudo, ao final dessa pandemia, onde tem deixado marcas muito profundas, né? Não é só a nível de Brasil, mas a nível do mundo também, esperamos que possa nos transformar, não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico. Temos utilizado as tecnologias de uma forma muito mais dinâmica hoje em dia, temos levado o espiritismo, outras doutrinas e conhecimentos científicos a muitas nações numa velocidade muito grande, né? Uma velocidade muito rápida. Vamos aprender também a sermos mais fraternos, a sermos mais solidários nas nossas relações sociais, tanto individual, ou seja, com nós mesmos, quanto socialmente. Então eu vou começar pela questão 740, que traz a definição de flagelos. Então Kardec pergunta o que são flagelos. E aí os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Então, nessa questão, nós já podemos perceber que, trazendo para a nossa atualidade, a pandemia, ela vai nos ajudar a desenvolver muitas questões, principalmente as questões de inteligência, em relação à produção de vacinas, à produção de conhecimento, à paciência. Precisamos nos manter perseverantes, nos manter nas nossas casas, de forma em que só devemos ter isso muito claro na nossa mente, né? Que o nosso imediatismo, nesse momento, ele não está em voga, né? Então, precisamos exercitar a nossa paciência, a nossa abnegação, o amor ao próximo, a resignação, além do desinteresse. Então, estamos observando que com esse flagelo que estamos vivenciando atualmente, muitas coisas estão mudando. Apesar da gente muitas vezes só olhar o lado negativo, né? Claro que nós temos muitas mortes, nós temos muitas vidas, né, que estão sendo ceifadas, muitos jovens. Não podemos deixar também de olhar para o lado do aprendizado como um todo. As pessoas estão trabalhando mais a parte humana, estão se ajudando mais. Então, devemos também ver que com os flagelos, né, como próprios espíritos falam, eles dão ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a paciência e a resignação. Então, já estamos aqui, hoje, atualmente, treinando todas essas características. E aí, voltando à questão 737, onde Kardec pergunta com que finalidade, né, com que fim, fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores. Então, como Deus permite ou permitiu que esse vírus ele atingisse a humanidade? Aí os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Então vamos refletir um pouco, né, sobre essas palavras, fazê-la progredir mais depressa. O que significa esse ponto? É fazer com que a humanidade
progrida mais depressa, é acelerar esse progresso. Então, através dos flagelos naturais, será acelerado o progresso da humanidade, através dessa análise espiritual. E aí continuam os espíritos. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? É necessário que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, os espíritos, eles nos aconselham a focar no objetivo, para que a gente possa entender os resultados desse processo. Então, como nós ainda temos que treinar muito a questão da paciência, né? Somos muito imediatistas ainda, a gente não consegue muitas vezes vislumbrar algo que vem para daqui a algum tempo, né? E esse tempo nós já podemos perceber que não é um tempo tão grande, vai ser um tempo curto, né? Do jeito que as coisas estão acontecendo, que estão se desvelando, o tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então, os espíritos, eles nos aconselham a focar no objetivo, para que a gente possa entender os resultados. E aí eles continuam: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Então, nós fazemos uma avaliação individual dessas perdas, né? Dessas perdas que nós sofremos durante o processo. Estamos totalmente focados na consequência individual desse processo. A gente ainda não consegue enxergar a finalidade coletiva desse fenômeno. Então, é importante que a gente possa ver mais para frente, né? Enxergar justamente essa finalidade coletiva desse fenômeno. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais rapidamente se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, eles ainda colocam para a gente, né, que é necessário todo esse processo. Por quê? Porque isso vai ser mudado em poucos anos. Se não houvessem os flagelos, né, levariam séculos para que toda essa mudança acontecesse. Então, se nós deixássemos o andamento normal da humanidade, o andamento natural da humanidade, nós levaríamos muitos séculos para chegar aos resultados que nós vamos atingir agora. Então, nós já estamos tendo essa resposta, já estamos tendo uma aceleração do progresso espiritual. Nós precisamos pensar na humanidade como um todo, não só nos nossos interesses pessoais, mas sim na humanidade como um todo. E aí, na questão 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Então, o que nos leva a refletir, né? Essa pergunta e a resposta que nós vamos ver dos espíritos, que não é falta de recurso. Deus, ele disponibiliza inúmeros recursos de aprendizado para que nós possamos aprender, mas a gente não aproveita, a humanidade não aproveita esses aprendizados. Então, muitas vezes, faz-se necessário esses flagelos para que toda a humanidade elas possam sentir através da dor. Então, os espíritos respondem: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho
e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, quando os espíritos respondem castigado, ele coloca castigo no sentido pedagógico, né? Nós sabemos que um pai, ele não quer castigar o seu filho para o mal. Ele quer ali exaltar, né, com que essa pessoa, com que o seu filho, ele aprenda. Então, esse castigo que os espíritos colocam é no sentido pedagógico, é uma medida para que os espíritos, para que as pessoas, né, os indivíduos, eles sintam as consequências dos seus atos. Então, não há processo, a gente pode afirmar isso, que não há processo educativo se o educando, ele não tiver ciência dos seus atos e das suas escolhas. Então, necessário se faz esse processo educativo para que o educando, ele tenha ciência das suas escolhas. Então, é um pai com filho, é um professor com aluno, é uma pessoa mais velha com mais jovem. Então, nessa pandemia, Deus, ele coloca a humanidade inteira, todos, para repensar alguns itens. E é isso que a gente quer trazer aqui. Então, vamos repensar o nosso orgulho, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Vamos repensar o nosso relacionamento social, as nossas cobranças individuais. Muitas vezes nos cobramos muito. Então, nós estamos sendo colocados nesse momento, vamos chamar assim, de um cantinho do pensamento para que a gente possa refletir muitos dos nossos atos. Nós estamos presenciando que ainda falta muito para que a humanidade inteira ela possa se converter, né, para esse pensamento coletivo, mas muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar. Então, na própria pergunta 738, na letra A, Kardec pergunta: mas esses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Aí os espíritos respondem: durante a vida, o homem tudo fere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Então, o ser humano, nós como humanos, nós pensamos diferente após a morte. Porque perde-se o corpo. Então, nós conseguimos pensar nesse momento, aí sim, como um espírito imortal que somos. A maior preocupação hoje, atualmente, é se vamos morrer. Como vamos morrer? Né? Preocupação de ter a doença e vir a desencarnar. Mas todos nós vamos desencarnar. Cada um no seu tempo. Então, nós não devemos pensar só em função do nosso corpo. Nós temos um propósito muito maior. Nós acreditamos na imortalidade. Nesse momento, ainda temos que trabalhar esse egoísmo. E aí continua: ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses que tanto vos queixais. Representam um ensino que vos é dado e que vos servirá no futuro. Então, novamente, reforçando que nós somos espíritos imortais. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Então, lembrarmos que o mundo real, o mundo verdadeiro, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, não é essa que nós estamos vivenciando hoje aqui. Não esse momento em que estamos vivendo. Esse aqui é um mundo físico, é passageiro. Esses, os filhos de Deus, e o objetivo de é o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, a encarnação,
ela é uma luta contra as nossas imperfeições, contra tudo aquilo que nós precisamos mudar. Então nós, né, através de uma metáfora, os espíritos apresentam que nós somos soldados do nosso progresso. O corpo, ela é somente uma veste. O corpo, ele vai acabar, né? Ele vai morrer, mas o espírito não. Então o corpo, ele sofre para que o espírito, ele possa se purificar. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, então, mais uma vez, falando aqui da imortalidade e de que o nosso mundo, nosso verdadeiro mundo, não é esse mundo, menos importância lhe darias. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Então, quando alguém é vítima de um flagelo e vem a desencarnar, ela está se purificando o seu espírito, com muito mais mérito, né, e menos débito. Então, em uma próxima existência, ele vai ter essa progressão, vai progredir espiritualmente, mas se souber suportar sem murmurar, podendo usufruir desse progresso espiritual. Então, resta a todos nós que estamos aqui nos mantermos atentos, nos mantermos em vigilância, nos mantermos em prece, para que possamos fazer com que esses espíritos eles possam partir de uma maneira mais branda, com menos revolta, de uma forma mais tranquila, aceitando os desígnios de Deus. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número de pessoas partem ao mesmo tempo. E com isso, um maior número de pessoas retornam à espiritualidade ao mesmo tempo. Nenhum de nós deixaremos de desencarnar. Todos passaremos pela desencarnação. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. E na pergunta 739, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras vão experimentar. Então, são os avanços na ciência, na economia, né, nas relações sociais. Então, a nossa geração, talvez elas não experimentem todas essas mudanças, mas as próximas sim, né? E esse progresso, ele vai ser realizado. E aí, na pergunta 784, para terminarmos, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, ao invés de avançar, caminha aos recuos, ou seja, a humanidade está caminhando para trás? Engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, a lição que podemos tirar desses ensinamentos é que, através dos flagelos coletivos, a humanidade ela será levada a uma reflexão, a pensar que nós somos um coletivo. Então, a humanidade, a pandemia, né, os flagelos, ele está atingindo diversos continentes. Nós somos todos atingidos, independente da nossa nacionalidade, da nossa religião, da nossa cor da pele, da nossa condição social. Nós fomos obrigados a tomar medidas globais em conjunto. Então, fomos unidos na dor. Temos que ter muito cuidado para não nos deixar nos levar pela faixa vibratória dos espíritos perturbadores, conforme dizia
nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Mantendo essa boa faixa vibratória, vamos nos cuidar, vamos ter bons pensamentos, uma leitura edificante, palavras reconfortantes e o pensamento sempre no bem. Fiquem em paz, queridos amigos, que assim seja, graças a Deus.